Salve pessoal, tudo bem? Está no ar o episódio 187 do podcast da Página 5. Aqui Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como página.5, no Blue Sky como Rodrigo Casarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Também assine a newsletter da Página 5. Basta se cadastrar no pagina5.substack.com. Link na descrição do episódio. E quem quiser contribuir com uma grana para fortalecer o trabalho, pode assinar a versão paga da News. Além de dicas exclusivas, os assinantes podem participar de encontros virtuais e do clube de leitura da página 5. Cidadã de Segunda Classe, de Buxa Mecheta, será o livro do nosso papo de novembro. E, para fechar o ano, leremos O Castelo, do grande Franz Kafka, em dezembro. Quais são os autores que lhe vêm à cabeça quando falamos de literatura italiana contemporânea? Tá, eu sei em quem muitos de vocês pensaram. Sim, Helena Ferrante é um nome incontornável. Falaremos sobre ela nesta edição do podcast. Mas iremos muito além de Helena. A Maria Carolina Casati é uma leitora que acompanho há algum tempo. Dentre suas iniciativas está a Encruzilhinhas, que discute textos sobre negritude, gênero, feminismo e militância. A Carol está terminando o seu doutorado na USP, onde desenvolve o projeto A Mulata Brasiliana, escrevivência, narrativas orais e memórias de brasileiras negras na Itália que se relacionam com italianos. A partir de conceitos de gente como Conceição Evaristo, que a pesquisadora se debruça sobre a atual literatura italiana, especialmente sobre a obra de Diaba e Sego. E Diaba é o ponto de partida para essa conversa não só sobre autores italianos que merecem a sua atenção, mas também sobre muitas questões relacionadas ao país de Dante. Maria Carolina Casati, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Carol, é, eu como um leitor com muitos interesses, sempre que eu sei de alguém em quem eu confio pra caramba, que pesquisa uma literatura que me interessa, mas pela qual eu não tenho o tempo que eu gostaria de ter para me dedicar, eu gosto de conversar com essa pessoa para que eu aprenda com essa pessoa sobre essa literatura. E eu te chamei para a gente bater um papo, então, sobre literatura italiana. Queria saber, para começar, como que você enveredou. Você é uma leitora de múltiplos interesses que se dedica também a uma porrada de literaturas, mais ou menos que nem eu. Mas por que que você foi estudar a literatura italiana? Massa, obrigada. Puxa, já gostei do em gente que eu confio, que honra. Na verdade, é muito interessante isso, porque não é que eu fui estudar a literatura italiana. Eu sempre tive uma relação com a Itália muito próxima por conta do meu pai, que era italiano, enfim, e eu sempre participei de eventos e de órgãos e de instituições italianas no Brasil, né? Então, a minha atividade com a Itália, vamos dizer assim, era uma coisa, a minha família, enfim, ir para o círculo, jantar, fazer coisas, essas coisas. E aí, coincidentemente, quando eu comecei o Encruzilhinhas, a gente estava fazendo muitas lives, né? Porque o Encruzilhinhas começou na pandemia, então o momento era de fato de fazer live. E eu fui fazer uma live com uma grande amiga minha que eu conhecia por conta da comunidade italiana, que é a Francesca Cricelli. E a Francesca traduziu Elena Ferrante, né? Traduziu Dias de Abandono, que na verdade é o meu livro predileto da Ferrante. E falou assim: ó, vamos fazer uma live então sobre Dias de Abandono. Ah, tá bom. Aí fiz uma live com ela sobre Dias de Abandono, conversei sobre isso, fui ler Ferrante, que eu ainda não tinha sido tomada pela febre. E ela falou assim para mim: olha, tem uma amiga minha que está estudando a obra da Ferrante e eu acho que você pode conversar com ela. E ela chama Fabiane Sex. E eu mandei uma mensagem para a Fabiana, nem conhecia a Fabi, e fizemos uma conversa também sobre o mestrado dela, tal. Passou um tempo, a Fabi mandou uma mensagem para mim e falou assim: "Olha, eu vou dar um curso sobre a Ferrante. E eu queria saber se você não pode participar". E eu falei: "Não, eu não estudo essa mulher, nada a ver, vocês sabem, eu só li para conversar com vocês, tal". E ela falou: "Não, mas é justamente por isso, eu quero saber seu ponto de vista, tal". E aí eu dei acho que uns dois cursos com a Fabi,
sobre a tetralogia napolitana. E aí acabei estudando essas questões, comecei a ler essa mulher e participei. Aí começaram a me chamar para escrever textos sobre a Ferrante e tal. Isso foi, vamos dizer assim, meu contato com essa literatura italiana produzida por mulheres. Mas mais disso, como você disse, né, eu tenho um interesse muito grande na literatura, mas é sempre pensar textos produzidos por mulheres, né? E na sua maioria das vezes pensar textos que são produzidos por mulheres não brancas. Também por conta da Francesca, ela traduziu essa autora afro-italiana, que é a Idjaba Chego, que é uma autora romana, né? Ela fala, eu não sou italiana, eu sou romana, de origem somali. Que, aliás, é uma coisa super italiana. É super italiana de dizer, né? Então ela não é italiana, ela é romana. E falou assim: Olha, Carol, eu estou traduzindo uma mulher que vocês têm que conversar. Vocês têm muita coisa a ver, vocês duas. E a Idjaba veio para o Brasil em 2018 para a Flip, mas também para lançar o livro dela no círculo italiano, enfim. E aí eu fui, né? Porque eu tinha que conversar com ela, porque a Francesca falou que eu tinha que conversar com ela. E quando eu li a obra dela, eu falei, cara, isso aqui é muito interessante, pensar essas italianas que estão fazendo isso agora, produzindo textos agora e pensando mesmo nessa identidade, né, de, como ela diz, essa identidade de encruzilhada, de mulheres que não são brancas, é, que lutam para ter a cidadania italiana, porque a cidadania italiana passa pelo sangue, não pelo lugar, né, que você nasceu. E ainda por cima vão falar de questões, por exemplo, como o colonialismo italiano, que até agora não se haveu com tudo que fez em África. Então, aí eu comecei a me interessar mais pela obra dela por conta disso, comecei a ler outras autoras também por indicação dela, como a Marilena de Munhosa, que também é uma autora afro-italiana, e aí, quando eu vi, eu tava também, as pessoas começaram a me chamar para falar sobre isso, também por conta da minha vida e por eu pesquisar essas autoras e por eu ser, né, uma afro-italiana também. Então, foi mais a coisa da rede e do contato com outras mulheres do que eu realmente falar, ah, nossa, vou ler literatura italiana contemporânea. E como foi esse seu primeiro contato com a Ediaba? Na hora que a Francesca falou, vocês têm que se conhecer, e aí você percebeu que vocês realmente tinham que se conhecer, mas por que que vocês tinham tanto assim que se conhecer? Por conta desse passado um pouco em comum, desse lugar no É. mundo de alguma forma semelhante? Na verdade, nesse primeiro encontro foi muito bonito, assim, porque eu não tinha lido os livros ainda, né? Nesse dia eu comprei os livros e eu só meio que me apresentei, a Francesca me apresentou para ela e eu falei que eu estava estudando as brasileiras negras que se relacionam com homens italianos, né? Que é o meu doutorado também por conta, numa perspectiva da escrevivência, porque eu sou fruto dessa relação, né? E ela falou: Nossa, que bom, tal. Quando ela voltou para a Itália, ela postou a nossa foto e falou: Olha, foi muito legal conhecer a Maria Carolina, porque eu acho que a gente tem muita coisa em comum. Aí eu fui ler o primeiro livro dela, que é O Minha Casa Onde Estou. Todos os livros dela são traduzidos e publicados pela editora Nós, no Brasil. E aí eu fui ler esse Minha Casa Onde Estou, que é onde ela faz uma cartografia entre a capital da Somália, que é Mogadishu, e Roma, né? Uma cartografia de afetos, vamos dizer assim. E eu falei, cara, tem muita coisa aqui em comum mesmo, assim. Tanto essa experiência de ser uma pessoa, uma mulher preta andando nas ruas da Itália ou fazendo coisas com a comunidade italiana e as coisas que a gente escuta, né? Enfim, mas também coisas da família, experiências que eram parecidas na família, mesmo eu não tendo uma família comprovadamente de origem somali, né? Eu não sei de onde vem minha família. Muitas pessoas dizem que pode ser da Eritreia por conta dos traços, tal. E aí, então, na verdade, a gente passou desde 2018 até esse ano só conversando sobre a vida, digamos assim. A gente só conversava sobre a vida e tinha muitas coisas de fato em comum. A gente se encontrou na Itália, se encontrou aqui. Ela já veio fazer eventos no meu escritório italiano, então foi bem gostoso. Até que ela encerrou a turnê dela em, na Gato Sem Rabo, né, na livraria Gato Sem Rabo. Essa turnê última que ela estava aqui no Brasil, ficou um mês no Brasil, participou de vários eventos, participou de um evento na Unicamp, né, que foi organizado pela Adriana Reis, que é uma garota que também pesquisa a literatura da Idjaba,
E aí eu fui falar na mesa sobre a obra, pela primeira vez para ela sobre o que eu achava da obra, né? E falar que para mim o que ela está fazendo é escrevivência e falar dessas questões. Então foi muito interessante também, porque o primeiro contato foi um contato todo afetivo e de pensar experiências de vida e que a gente realmente tem muitas coisas em comum. Só que depois começou a fazer sentido também o que eu estudo sobre a obra dela e falo, né, que sobre para ela assim também. Então foi interessante que no final das contas a gente conseguiu juntar tanto essa experiência pessoal com pensar a coisa da crítica literária, enfim. A gente fala de literatura italiana aqui no Brasil, vem alguns nomes óbvios, começar por Dante Alighieri, depois Italo Calvino, de repente um Pirandello, Uhum, uhum. recentemente Helena Ferrante é incontornável. E a literatura que a Ediaba faz, eu já li alguma coisa ou outra da Ediaba, mas estou longe de ser alguém que conhece a obra dela a fundo. Mas talvez até por essa maneira como a Itália lida ou não lida com as suas questões coloniais, é uma literatura que eu encontraria mais proximidade com muitas coisas que eu vejo na França, por exemplo, Uhum, com uhum. uma Scholastic Mocasonga, Com certeza. ou então com o pessoal dos os marroquinos que produzem a partir da França, mas pensando na relação colonial, ou até agora com o senegalês que vem para a Flip, o Mbulgar Sarr, Mohamed Mbulgar Sim, Sarr, sim, que sim. também tem a questão da colonização, é, a partir da tensão com a França, do que eu encontro outras pessoas assim na Itália fazendo isso. Mas também isso pode ser uma miopia minha, é bem provável que seja. Não, não, eu Mas acho que qual você que é está o papel da certíssimo. Egiaba dentro dessa literatura italiana contemporânea, colocando essa minha perspectiva de achar assim, ela parece que está mais irmanada com os franceses nessa briga do que com os próprios italianos que a gente conhece. Eu não sei se ela estaria mais irmanada com os franceses, mas eu acho que ela está mais irmanada com essa galera que passou pela colonização. Por Tá. isso que, no final das contas, Tá, me ela está mais parece uma muito. irmanada com o pessoal em Ou os tensão com os franceses. colonizados, né? Por isso que eu estou te falando que o texto dela tem uma questão. Por exemplo, eu dou aula sobre ela e no meu curso tem a Escola Chique. As duas estão juntas. Porque você está certo, assim, faz muito sentido pensar essas duas mulheres e tantos outros autores, como você está citando, que são autores pretos, que passaram pelo processo de colonização, ainda que a colonização na Somália tenha sido muito diferente da colonização que a gente passou por aqui, né? O colonialismo italiano é bem diferente do que a gente passou aqui. Tem toda essa questão mesmo, eu acho, de pensar também essa coisa da identidade, né? E pensar o que que é ser cidadão. Eu acho que uma das coisas que a Ijaba vai convocar a gente a pensar é o que que é a cidadania italiana. O que que é ser cidadão, Eu vou né? voltar na brincadeira que eu fiz com você, mas desculpa te interromper, mas eu achei importante a gente tocar nesse assunto. Eles já decidiram o que é ser italiano? Porque quando ela fala não sou italiana, sou romana, é uma brincadeira, mas é isso daí, né? Que Não, mas é isso italiano é uma mesmo. colcha de retalhos que inventaram de ser um país e até hoje não existe uma identidade italiana, né? Uma coisa é você ser de Nápoles, outra coisa é você ser de Milão ou Turim. Não, e acho que mais do que não existir uma identidade italiana, tem essa noção de que a cidadania precisa passar por certas coisas que não dizem respeito necessariamente à sua existência real, na vida cotidiana. A gente sabe, como você falou, você estava falando do Dante, né? De fato, ele tem toda essa questão de ter unificado a língua, né? Então, ele é o grande pai da língua italiana, porque ele conseguiu lá organizar o que aquele povo todo falava e falou: Ó, isso aqui é italiano e vou publicar esse livro no que eu acho que é considerado italiano. Mas tem muitos autores que pesquisam essa questão. Eu, inclusive, traduzi já faz um tempinho um texto de um. Ele é filósofo, pensador, professor. Ele chama Piero Bassetti. E ele escreveu um texto que é um manifesto por um futuro local, ele chama. Lá nos anos 80, o cara muito para frente, assim, falando de uma nação que ele vai falar que é muito maior e muito mais rica que é a nação dos itálicos, né, que ele vai falar.
Então tinha todo aquele povo que estava lá espalhado e tem todos os descendentes e todas as pessoas que estão no mundo, né, que tem alguma coisa a ver com a Itália e que se relacionam com a Itália por uma questão de afetos ou por uma questão de fato de descendência, de ascendência. E ele diz: italianos mesmo são muito menos interessantes do que os itálicos, porque eles só surgiram depois da unificação, né? Então, se a gente for pensar toda a contribuição que outras pessoas trazem, é muito mais interessante do que ficar pensando só nos italianos. E eu acho que essas autoras, elas vão discutir essas questões, né? Então, a Idjaba é essa mulher que os pais já tinham uma relação com a Itália por conta de questões mesmo políticas, né? A Itália ganhou uma parte da Somália, né, para administrar lá depois da guerra. Então, já tinha uma relação. O pai da Idjaba era um político, né, muito proeminente na Somália, e ele sofreu um golpe de Estado e ele teve que se exilar. E ele foi se exilar na Itália, até por isso, porque eu já conheci as pessoas, enfim. E ela nasce na Itália, né? Mas não tem nada de italiana a não ser o fato dela nascer lá, né? Ela não tem, depois só que ela consegue a cidadania, porque é aberto, né, esse processo para quem nasceu na Itália, né? Tem um período para você conseguir requerer sua cidadania. Então, eu Ela é acho mais que ou uma. menos italiana, que nem a Clarice seria ucraniana. Exatamente. E por isso que eu acho que é importante ela falar, ela reforçar o tempo todo que ela é romana, porque ela nasceu em Roma, e Roma é essa cidade, de fato, que fez ela ser quem ela é e ainda faz ela ser quem ela é. Então, acho que é interessante a discussão dela por isso, porque ela vai para um pouco além desse estereótipo do italiano. Eu acho que ela pensa muito em questões de italicidade, que é o termo que a gente preferiu usar nessa tradução que eu estou falando do texto do Bassetti, e não italianidade, né? Pensar que de fato tem a ver com hibridação. Mas ela tem uma discussão também muito interessante em pensar na língua, né? E nesse livro novo dela, que é o que ela veio lançar aqui agora, que foi indicado para o Strega desse ano, né? Que é esse maior prêmio de literatura em língua italiana, que é o Cassandra Mogadiscio, que vai falar da vida da mãe dela. Ela vai dando detalhes para a gente também dessa coisa de como é que é importante pensar em escrever em italiano, em falar em italiano, eu sendo somali, mas eu também falar em palavras somalis, porque na verdade é isso, eu não sou, eu sou híbrida, né? Eu sou romano-somali, no caso dela, né? Porque essas questões todas me constituem e são importantes para me constituir e também para a Itália se dar conta do que é esse país agora, né? É claro que tem mudado um pouco a questão do racismo e do sexismo na Itália. A gente sabe que a Itália é um país muito misógino, muito racista, muito preconceituoso, mas eu acho que as coisas estão melhorando também por conta de mais gente que está produzindo, que está chegando, né? E que precisa, a Itália precisa falar disso, né? E como é que é a recepção da Ediaba lá? É uma coisa que eu queria te perguntar, porque eu acho que a partir disso a gente pode compreender um pouco melhor essas relações também, não? Então, a relação dela, a recepção dela é bem boa, assim. Ela, como eu falei, ela foi indicada para o prêmio Strega, né, desse ano, que é poxa, só autoras muito prestigiosas ou autores, né, que têm essa indicação. É, ela é professora numa universidade particular. Então, ela também está sempre nesse meio de pensar a escrita, né? E também pensar a academia. Ela é historiadora oral também, né? Essa é mais uma coisa que a gente tem em comum, né? Porque eu também faço pesquisa de história oral desde sempre. E tem uma outra coisa que eu acho que é interessante, é que ela foi, por um tempo, curadora da feira literária. Agora eu só não lembro se é Veneza, mas de uma cidade da Itália. Então, isso também, né, traz um. Essa pessoa é a curadora, essa pessoa é a organizadora da feira, né? Então, Do isso é norte da importante. Itália. É. Então, eu acho que é interessante a gente pensar essas questões. É, a obra dela, como eu disse, ela está traduzida aqui pela Nós, mas tem outras traduções, tanto que eu sei que ela, agora, essa semana, ela estava na Alemanha, então ela também está conseguindo levar
o texto para outros lugares da Europa, né? Mas ela tem uma recepção interessante. Como eu disse, eu acho que o movimento agora antirracista na Itália, principalmente de jovens, vamos dizer assim, né? Não tão jovens, porque eu não sou mais tão jovem, mas Ô, Carol, a gente não vai ter a imagem do podcast, uma então você vai ter que galera da explicar nossa essa cara que idade. você fez. Esse Mas pós-jovem, enfim, um jovens há mais pós-jovem, tempo. Jovens há mais tempo. jovens há mais tempo é uma boa. Mas Pré-maduros. também jovem há menos tempo, né? Gente jovem. São muitos movimentos que têm acontecido na Itália para isso, para pensar essa questão da cidadania, para pensar essa existência múltipla, para pensar, valorizar de fato essa questão da hibridação, se haver com a questão do colonialismo. Então, acho que e a Ijaba está sempre nesses movimentos, ela e outras autoras. Então, isso é bacana de ver. Então, acho que além de tudo, né, além dela ter essa entrada interessante na literatura, ela também tem uma entrada muito interessante se for pensar questões ativistas. Tem uma outra autora que ela não é italiana, ela é inglesa, né, de origem inglesa, mas o pai dela lutou com os italianos, né, porque tem toda uma coisa, né? O avô da Ijaba era um tradutor de um general fascista, né? Era um inglês fascista. O avô da Ijaba era o Somali que era tradutor de um general fascista, Sim, né? E essa outra autora, ela chama Nadifa Mohamed. Ela também é da Somália, né, de origem somali, né? Somali. Ela é da Somália, de origem da Somália. E esse pai dela lutou, então, do lado lá dos italianos, mas tem toda essa coisa dela ter nascido, não na Itália, mas na Inglaterra. E ela vai, então, também participar, junto com essas outras autoras afro-italianas e autoras italianas, né, contemporâneas, dessa discussão sobre o colonialismo, né? Elas estão sempre juntas, elas se encontram, elas são amigas, uma tem o WhatsApp da outra. Então, acho que e fazem movimentos interessantes. O livro dela, que vai falar sobre a questão, é O Menino Mamba Negra, que é justamente para falar sobre o pai. E ela tem outros livros traduzidos no Brasil pela Tordesilhas, pode ser? Editora pode ser, Tordesilhas. pode ser. E é interessante isso, porque elas pensam também, como eu disse, não dá para falar de certas questões sem mencionar essa coisa ou do colonialismo, da colonização, das invasões e dessa existência que até hoje reverbera na vida dessas pessoas, né? De uma forma ou de outra, reverbera na minha vida também. Se a Saidia Hartman fala eu sou a sobrevida da escravização, né, e todas nós somos, de uma certa forma, eu acho que é isso também que esses textos dessas mulheres contribuem. Deixa eu só pegar aqui o livro da Nadifa, rapidinho, você vai falando que eu vou te ouvindo, já que Ficou encanada com a editora, né? ninguém tá me vendo, e aí eu falo para você direito. É feio não falar, né? É Tordesilhas, sim. Nem peguei, já vi, Tordesilhas. Tordesilhas mesmo? Legal. É. E nessas conexões possíveis, eu acho interessante você ir olhar para essa literatura italiana contemporânea que vem sendo produzida, para entender a relação com o racismo na sociedade italiana e com o lidar ou não lidar com a colonização, mas aproveitando um conceito muito bem estabelecido aqui no Brasil, principalmente por causa da Conceição Evaristo, que é o de escrevivência. Pode falar um Exato. pouco desse cruzamento de saberes daqui com a produção de lá? Posso. Eu acho muito interessante. A Hijab, especificamente, ela é uma pessoa que tem muito contato com o Brasil, antes mesmo dela publicar os textos aqui. Ela estudou, né, colonialismo, colonização, estudou textos de países colonizados, enfim, ela já estava interessada, vamos dizer assim, no Brasil. Inclusive fala português muito bem, né? Inclusive, fala português muito bem, tem aula de português particular, falou porque a professora dela ia ficar orgulhosa, porque ela fez muitas, todas, acho, apresentações, acho que talvez só no Instituto Italiano de Cultura do Rio, em italiano, de resto, ela falou tudo em português aqui, dessa última vez. E teve esse contato, né, com o Caetano Veloso, e aí mudou a vida dela quando ela escutou As Areias, o Vento do Saara sobre os automóveis de Roma. Ela achou aquilo assim e começou a estudar também tanto a obra do Caetano quanto estudar ainda mais português. Então ela já tinha uma ideia de onde ela estava se metendo, vamos dizer assim,
quando ela veio para cá, enfim. Para além disso, ela também lê muito Conceição Evaristo, Itamar Vieira Júnior, Jefferson Tenório, Eliana Alves Cruz e essas pessoas todas. Para você ter uma ideia, um dos livros da Dona Conceição, que foi traduzido para o italiano, tem um prefácio da Idjaba. Então, ela conhece também esses conceitos e essas coisas. No meu ponto de vista, é, quase todas as autoras contemporâneas pretas que estão produzindo, seja em qualquer lugar, estão de fato produzindo obras de escrevivência. E aí, por isso que eu acho que faz sentido, né? Não só porque elas vão falar de questões, talvez, não só porque elas vão ficcionalizar a própria vida, ficcionalizar a existência, né? Por exemplo, como eu disse, Cassandra Mogadishu vai falar em detalhes da mãe dela. Ela tenta fazer uma entrevista de história oral com a mãe, né? Então isso aqui sim é escrevivência. Mas para além disso, eu acho que tem esse conceito que aí vai juntar com essa questão do colonialismo, da existência da cidadania e tantas outras, que a escrevivência abarca, que é pensar essa possibilidade de agora você, enquanto uma mulher preta, escrever, ficcionalizar, né, falar da sua experiência nos seus termos, a partir da sua linguagem, a partir do que você quer falar, e inevitavelmente, então, você está remetendo e honrando as nossas ancestrais que não tinham nem o seu, nem a sua voz era delas, porque elas tinham que contar as histórias para ninar a Casa Grande, né? Então, poderiam falar naquele momento quando o que agradasse a Casa Grande. Dona Conceição fala muito disso, né? Ela vai falar: a escrevivência é uma autobiografia de nós. Ela não é uma autobiografia de si. Ela não é escrita de si, ela é escrita de nós. Porque, inevitavelmente, ela reverbera no coletivo. Ela só pode acontecer no coletivo. Então, acho que o que a Idjaba e tantas outras dessas autoras fazem é escrevivência nesse sentido, porque a partir do momento que elas começam a contar do seu ponto de vista essas histórias, elas também estão trazendo, né, para gente uma história que talvez a gente não conhecesse por outro ponto de vista, senão da história com H maiúsculo, né, dos livros, dos historiadores com H maiúsculo, que geralmente são os homens, né, velhos, brancos, quase que sempre mortos lá do sul global, mortos ou velhos, né, lá do norte global. E, e aí, quando ela vai falar disso, então, quando ela vai falar, cara, meu avô, né, era um tradutor para um general fascista, ela vai ter que falar do que é fascismo e vai ter que falar o que significa ter um somali que era tradutor, inevitavelmente ela está contando, né, está instaurando numa historiografia a história de toda uma população, né, de todo um grupo. Eu citei a Saidiya Hartman no começo, falando que a gente é a sobrevida da escravidão, mas um outro conceito que me parece muito com escrevivência, que é a fabulação crítica, que é pensar a partir de alguns dados, você então vai preenchendo essas lacunas, fabulando essas lacunas. Eu acho que o que essas mulheres fazem isso agora, e por isso que é importante, porque elas vão fabulando essa história, né, e dando possibilidades dignas para essas existências ancestrais a partir de uma escrevivência fabulatória, de uma fabulação escrevivente. Acho que é disso que a gente está falando. E olhando para essa literatura italiana contemporânea e agora extrapolando aí de Aba, quais são os outros autores que te chamam a atenção, estando ou não em consonância com essa linha que você pesquisa? Me vem assim na cabeça a Lisa Ginsburg está fazendo Aí eu ia bastante falar dela sucesso. agora, que aliás está lançando o livro, né? A Linza Ginsburg, a própria Nadifa, né? Que não é italiana, mas vai falar dessas questões. Eu acho que a gente pode falar de um homem, né? Pode ter um homem na cota, que é Eu pensar o tinha dois Domênico, separados aqui. né? O Domênico, Seu- Tem o Sandro Veronese, do Colibri, que está Sandro vendendo bem, Veronese, autêntico, exato. mas eu não Pronto, então os conheço. dois já preencheram a cota. O Domênico eu adoro. O Domênico O eu Domênico gosto eu muito. gosto também, o Veronese, esse livro é muito lindo também, né? Não é que eu também não leio homens, mas eu leio às vezes. Então acho que a gente pode pensar nelas, mas eu acho que talvez inevitavelmente pensar na Lisa, e até porque também ela é uma mulher muito
disponível também, né? Também fala português super bem. É, passou um tempo no Brasil, né? Eu nem sabia, passou um tempo no Brasil, descobri fazendo uma mediação com ela. Tenho muito pensar essas questões que também aproximam a Itália do Brasil ainda hoje, e acho que vale a pena a gente falar dela. E acho que a gente pode falar da Ferrante também, assim, porque ela ainda está lançando livro, está produzindo, né? É bom que Ela não faz ia nem tempo. falar agora, porque eu vou querer fazer uma outra pergunta sobre ela para Ah, você então daqui a pronto, então a pouco. gente esquece a Então, Ferrante. Vamos falar da Lisa, do guarda a caixinha Domênico e ferrante do por enquanto. Sandro. Tá bom, vamos falar desses então, acho que vale a pena a gente pensar. Por que que vale a pena ler a Lisa? A Lisa, Ah, eu acho que é o sabe, nome que desculpa, está você falou mais da quente, assim, Lisa. desse daí. Desculpa, você falou da Lisa, mas eu lembrei de uma outra menina que é italiana também, que ela tem um texto muito interessante que é da Todavia, pode ser. Gente, eu não lembro o nome dos livros, que é a Cláudia Durastanti, Não conheço. que é contemporânea e vai fazer um texto, eu acho que é da Todavia, que vai falar o livro dela é A Estrangeira. É da Todavia. E esse, Busquei aqui. Todavia. Obrigada. E ela vai justamente falar dessa coisa também, desse deslocamento, desse não lugar, dessa mãe que é italiana, mas vai morar em outro lugar e não fala a língua do lugar, só se comunica em italiano, e mais ainda para completar, os pais são surdos. Né? Então, a única pessoa que é oralizada na família é a Cláudia. E ela vai contar, então, dessa história, mas também, obviamente, isso vai dizer respeito à xenofobia, né, racismo, enfim, tantas outras questões que eu acho que vale a pena dar uma olhada. Esse livro é muito lindo, A Estrangeira. E a Lisa, por que que merece a atenção? A Lisa merece atenção, nem que seja para depois chegar na Natália, mas tudo bem, Era isso que eu ia importa a falar. sua Só por resposta. isso eu acho que já merece atenção. Mas sabe que não, assim, eu vou puxar a sardinha para o meu lado de mediadora e dizendo então que teve essa mediação com a Lisa e eu fiquei muito bem impressionada, porque o texto é muito bom, ela escreve muito bem, a obra dela, o texto é muito interessante, muito dinâmico. Eu estou falando do Carapaz, né? Que também foi traduzido pela Francesca Cricelli, aliás, que também é da nossa. Mas ela vai discutir, então, essas questões contemporâneas também, mas não só da Itália, né? Eu acho que o que que é uma mulher que escreve, que pensa outras coisas, agora que a gente está discutindo, né? Ainda, mas está discutindo de forma mais. Então, essas mulheres estão publicando mais, a gente está tendo mais acesso. Que textos são esses? Então, acho que o texto dela é muito contemporâneo, dá uma discussão, um caldo muito bom. Falou sobre maternidade, falou sobre trabalho, falou sobre amizade, falou sobre história, falou sobre Itália, falou sobre o Brasil, isso tudo no Carapaz, de um jeito que eu falei assim, gente, mulher, como que você deu conta de tudo isso? Então, acho que vale a pena ler. O spoiler da Francesca sobre o novo livro também diz que é muito lindo, que a gente também vai gostar demais. E eu acho que a gente também precisa fazer uma menção às traduções, né? As tradutoras também fazem a gente se encantar com esses textos. E acho que então tem que ler a Lisa, nem que seja para depois falar da Natalia, mas acho que tem que ler. E é engraçado, porque ela tem essa relação também, né, com a avó, que ela fala: eu não sei se eu queria escrever, porque ficava esse peso de ser neta dela. A avó, no caso, é só talvez a principal autora italiana do século XX, né? Dá para Somente. brigar por Então, isso, pelo pensa. menos. Pensa o que que é isso, o que que é lidar com essa situação. Mas depois, enfim, eu acho que eu posso sim. Eu me lembro né, de ter uma experiência com a minha avó e não necessariamente com essa grande autora. Então, como é que eu posso elaborar a experiência com a minha avó e pensar que eu também sou uma mulher que escrevo? Acho que vale muito a pena ler, muito. Carol, eu queria agora então entrar de fato na Helena Ferrante. Qual que é o papel que a Helena ocupa nessa literatura hoje? Que é o principal nome internacional da Itália, da literatura italiana, não me parece ter muitas dúvidas. Mas quão representativa ela é da literatura que é feita hoje na Itália? Eu acho que ela é muito representativa, ainda mais nesse ponto que a gente está dizendo, de falar de questões que aparentemente são questões
que muitas pessoas vão considerar questões menores, né? Se a gente for pensar a literatura italiana, vai pensar no que o Dante fez, realmente ela não está fazendo isso, mas ela está pensando como é que é possível existir, né? Não só na Itália contemporânea, mas existir nesses lugares todos a partir dessa vida que é possível, que é real e que, né, vai nos identificando a todos. Eu acho que uma coisa que é interessante no texto da Ferrante é que a gente se identifica, né? Por mais que a gente não tenha nada a ver, a gente tem tudo a ver. Porque ela vai falar de relações humanas, e vai falar de sofrimento, e vai falar de amizade, vai falar de amor, e vai falar de traição. Então, acho que é interessante ser uma mulher que está produzindo uma obra tão gigantesca, né? E que possibilita que tanta gente consiga debater sobre ela. Claro que o que aconteceu no Brasil é uma loucura, né? A febre, não sei o quê, isso, o Brasil sempre não conhece muito limite. Mas eu acho que é interessante também, porque no final das contas ela acabou ficando conhecida também, né? E até que me parece que, em alguma medida, ela se aproxima dessa outra literatura da qual você vinha falando até aqui, porque ela, ao olhar ali para o sul da Itália, ela não vai tratar da questão da colonização nem nada disso, mas também vai tratar de pessoas que crescem em espaços conflagrados e em espaços onde há uma hierarquização, de que se você nasceu aqui, você é mais importante ou menos importante do que se você nasceu ali, né? É isso, hierarquização da existência, né? Ela vai falar bem dos italianos que não são italianos, né? É, agora não, mas antes da campanha da Meloni, estava a anterior, né? Acho que um pouquinho antes da campanha da Meloni estava tendo então também uma campanha para primeiro-ministro. Não sei se foi junto com a Meloni, enfim. Eu sei que estava lá o Salvini, né, fazendo campanha, e o lema, né, da campanha dele era primeiro os italianos. Então ele já falou, ele ia governar para os italianos. E aí a gente sabe quem é isso, é o que você falou, é gente do norte, pronto. Então, sul, conforme vai descendo, esquece, né? Não, eu não estou governando para essas pessoas. Não falava, não mencionava, né? Não precisava nem explicar que ele não estava governando, não iria governar para essas pessoas, porque essas pessoas não são italianas. Conforme vai descendo, esquece, e se precisar pegar balsa, então, Não, esquece. Não, não é, né? Então, eu acho que é super interessante você pensar isso, como ela vai tratar também dessas questões de dentro da Itália, né? Vai falar assim, então, os caras falam dos outros lugares, mas dentro dele eles não, eles brigam entre si para dizer quem é que de verdade é italiano e quem não é, né? Você não fala italiano, né? Você fala napolitano. Eu não consigo te entender, né? Então acho que é muito relevante isso. Como eu disse, parece que ela está falando de algo que é menor, mas ela está falando de fato da existência de uma galera, né? E como isso ainda reverbera na vida real dessas pessoas. Como eu disse, um cara abertamente vai fazer uma campanha para ser primeiro-ministro de uma nação e ele fala: Eu vou governar para os italianos. É muito complicado, né? e aí sempre é aquela questão, né? Menor para quem? Geralmente, para quem está sofrendo isso, não é menor, né? Claro que não, né? Eu não gosto muito dessa discussão, né? Alta literatura, boa literatura, literatura menor. É o que você está dizendo. Eu acho que só fala isso quem está em outro lugar, né? Quem não consegue enxergar o outro. Então, eu acho que foi um grande mérito, né? Bom, a gente tem também a Annie Ernaux, né? A gente está falando das italianas, mas pensar a Annie Ernaux ganhou um Nobel também falando de questões que para muitos, né? Ai, nossa, vai falar sobre isso. E no final das contas, eu acho que as pessoas também estão se dando conta que a gente precisa falar sobre isso, né? Tá todo mundo meio surtando porque não conversa justamente sobre essas coisas comezinhas, né? Então eu gosto muito da Ferrante por isso. E também por conta de como ela constrói essas personagens, né? Eu gosto demais do jeito que essas mulheres delas são construídas, assim, de, de, de pensar que elas são quase uma, né, o povo briga tanto porque não tem foto, porque ela não existe, porque ela é um homem, que não sei o quê. E eu acho que essas mulheres dela, a obra dela é quase uma fotografia dela, assim, né? É quase mostrar que ela é uma pessoa concreta, uma mulher que está discutindo essas questões.
E isso também de olhar para obras como essas e eventualmente considerá-las menor, ou independente de considerá-las menor ou não, mas ver como uma coisa afastada da nossa realidade, é muitas vezes também uma pobreza no olhar do leitor de encarar o texto literário sempre na sua camada literal e não enxergar a metáfora possível de se aplicar na própria vida, né? Porque essas hierarquizações entre pessoas de diferentes regiões a gente tem aqui no Brasil também. Ou na hora que a gente vai para a obra da Annie Ernaux, na hora que a gente pega ali os conflitos que ela apresenta no lugar, essa distância entre o pensamento urbano e o pensamento rural, só para ficar uma caricatura bem fácil aqui de enxergar, é o que a gente tem vivido hoje no Brasil, do Brasil É, das cidades versus Brasil do agro, por exemplo. exato, Então, às vezes exato. falta uma generosidade ou uma perspicácia do olhar do próprio leitor para encontrar ali naquela questão aparentemente muito local, o que na verdade é universal. Não, e eu acho isso, eu acho porque também, e aí a gente tem que falar que bom que a gente agora tem mais acesso, né? A gente falou sobre isso já, nós dois, né? Conversamos sobre isso, mais acesso a textos outros, assim, porque de fato as pessoas realmente achavam que literatura era só aquilo lá, né? Só o que é chamado de clássico e que não diz respeito a ninguém, que era tido como universal, mas só diz respeito a uma experiência, né? Então não tem como ser universal se só vai dizer daquele cara, branco, mais uma vez, do norte global. Então É acho o que homem pensar universal. É que ele é o homem hétero, universal. ele é o homem, o resto é qualquer coisa, é isso. Então eu acho que é muito interessante a gente também se abrir, né, para, como você está dizendo, para essas outras possibilidades de existência, que no final das contas são muito mais próximas a nós do que o que é tido como universal. Então acho que isso também é uma coisa que a Ferrante consegue fazer, que é trazer essa discussão, como você está dizendo, né, tudo bem, a gente não tem mafioso no Brasil, mas a gente tem milícia. Quer dizer, então como que a gente vai lidando com esses personagens tantos das nossas convivências, né, a coisa do bairro e, e, e como isso é muito próximo mesmo, como é que eu consigo lidar com isso? Então eu gosto muito, acho que a gente tem que realmente olhar para ela com muito cuidado, com muito carinho. E você percebe um interesse maior por outros elementos da cultura italiana a partir do sucesso da Helena? Ou você acha que ficou uma coisa muito concentrada no nome dela? Não, acho que sim. A gente vê muita gente. Na febre, né? Quando estava o boom da tetralogia, muita gente foi procurar curso italiano, né? Tem esse livro novo da Isabella Di Schicati, que vai falar para além das margens, né? Que é da Bazar do Tempo, que ela vai fazer todo o percurso da Lila e da Lenu na Itália, né? Ela mora na Itália, então ela vai fazer todo esse percurso e vai falar, então, como tem na Itália o bairro que agora está todo, né, com murais, e aí você vai lá no prédio, que era o prédio da Lenu, que não sei o quê. Aqui, como as pessoas vão perguntando que tem em Nápoles, que é Nápoles, querer saber um pouco mais sobre o lugar, pensar a coisa da comida, eu acho que sim, que a gente vê um interesse maior, né? E é isso que eu tô te falando. Eu acho que pensar. A gente tem uma relação muito grande com a Itália, né? Muito próxima com a Itália no Brasil. Ainda mais se a gente for pensar em São Paulo, né? São Paulo teve uma época que tinha muito mais italiano em São Paulo do que na Itália, né? Quando eles vieram, as primeiras ondas de imigração, né? É, nós temos aqui italianos de quinta geração, né? Descendentes de quinta geração. A gente tem 6 milhões de italianos e descendentes de italianos natos e descendentes de italianos só na cidade de São Paulo. Então é um negócio muito impressionante. Então, isso é só São Paulo. Se a gente começar a ver os outros lugares, de fato, a gente tem uma relação muito profunda e, além de tudo, eu acho que sim, o interesse cresceu. Ainda mais depois da série, né, da HBO, da Amiga Genial, né? Aí o negócio pegou. Carol, para a gente fechar o nosso papo, me indica um livro. Gente, eu indiquei tantos. Qual que eu indico Não, não, agora? mas só pode ser um livro que você não tenha indicado ainda. Ai, meu Deus, eu tenho que pensar um livro que eu não indiquei ainda, de uma italiana.
Não, Deixa eu inclusive, se pensar. não quiser ser de italiano, eu acho que fica até mais legal. Ah, pode Já ser que a gente já qualquer falando pra um? caramba de coisa de italiano, vamos algum outro que Ah, você queira indicar, porque você quer indicar. tá bom. Eu vou indicar então um livro, inclusive, que eu tô lendo agora, pode ser? Não, que eu tô lendo agora não. Vou indicar. Tá bom. Eu vou indicar a outra autora que eu leio demais, outra preta maravilhosa, que é a Maryse Condé. E eu acho que todo mundo tem que ler todos os livros dela. Mas eu vou indicar o livro que eu tenho uma experiência muito pessoal com ele e que aí virou acadêmica e continua cada vez mais pessoal. E agora que a gente vai chegar perto do Dia das Bruxas, então eu vou indicar o Tituba, A Bruxa Negra de Salem, da Rosa dos Tempos, da Maryse Condé, porque é bom demais. Maria Só Carolina preciso ver se é da Casati. Rosa dos Tempos mesmo. Acho que nem, ó, tá vendo? Aquela que fala, as editoras esquece tudo as É, editoras. Mas vamos já acho que conferir que a gente, qualquer coisa, confere. já corrige aqui no ar. Já Mas eu acho que é isso corrige. mesmo. É sim, Ah, porque o livro dela é da Bazar. Que é o que tem um pós-fácil meu, inclusive, o outro é da Bazar. Esse é é da Rosa dos Rosa dos Tempos. Tempos. É isso É, mesmo. eu acho que tem que ler Marise por muitas razões. Mas aí já fica assim um pré-Dia das Bruxas. E então leia Eu, Tituba, a Bruxa Negra de Salem. Muito bom. Maria Carolina Casati, muito obrigado pelo papo. Gente, que massa, amei. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer poder conversar contigo. Obrigada. Por hoje é isso aí, pessoal. Indique o podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até daqui 2 semanas.